A LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Abaixo as atribuições da LDO conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Equilíbrio entre receitas e despesas. Critérios e forma de limitação de empenho. Controle de custos e avaliação dos resultados. Condições e exigências para a transferência de recursos. Anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais e anexo específico. Instrumento do orçamento público, tabela de prazos. As bancas sempre cobram os prazos referentes às leis de orçamento, assim é importante estar atento. Segue. PPA, envia até 31 de agosto, devolver até 22 de dezembro. DON, diretrizes, objetivos e metas. LDO, envia até 15 de abril, devolve até 17 de julho. MP, metas, prioridades. LOA, envia até 31 de agosto, devolver até 22 de dezembro. FIS, orçamento fiscal, investimento em empresas, seguridade social. Lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal prevê alguns termos importantes, quais são de extrema importância para a sua prova. Termos importantes: anistia, perdão da multa; remissão, perdão da dívida; isenção, dispensa legal do débito tributário devido; subsídio, incentivo do Estado a determinadas situações de interesse público; crédito presumido é o montante do imposto cobrado na operação anterior. Lei Orçamentária Anual, a LOA. De acordo com a LC número 101 de 2000, o projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o plano plurianual com a lei de diretrizes orçamentárias conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com objetivos e metas. Será acompanhado das medidas de compensação e renúncia de receita e o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. Conterá reserva de contingente, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida será estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinada ao atendimento passivo, contingente e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Todas as despesas relativas da dívida pública, imobiliária ou contratual e as receitas que os atenderão constarão na Lei Orçamentária Anual, LOA. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal tem por objetivo reforçar a transparência fiscal dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e compatibilizar as respectivas políticas fiscais com o da União. Importante. Este programa será avaliado, revisado e atualizado periodicamente e será amplamente divulgado, inclusive em meios eletrônicos de acessos públicos. Diretrizes importantes. É de responsabilidade do PPA trazer as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal. Contudo, é de responsabilidade da LDO trazer diretrizes para a elaboração dos orçamentos anuais, fato que pode ser constatado nas últimas LDOs. Diretrize. LDO estabelece para a administração pública. PPAE estabelece para a elaboração e execução da LOA. Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. Esse programa poderá estabelecer metas e compromissos para o Estado, o Distrito Federal e o município. Importante, o Estado, o Distrito Federal e o município que aderir ao programa firmará o compromisso de contrair novas dívidas exclusivamente de acordo com os termos do programa. O programa poderá estabelecer limites individualizados para a contratação de dívidas em percentual da receita corrente líquida de acordo com a capacidade de pagamento apurada, conforme metodologia definida pelo Ministério da Economia. Dica mais. Responsabilidade na gestão fiscal. Se trata de ação planejada e transparente em que se previne riscos e se corrigem desvios, que podem afetar o equilíbrio das contas públicas por intermédio do cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receitas, geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, incluindo por antecipação de receita, concessão de garantias que são em restos a pagar, gestão governamental e governança pública, estratégia, pessoas, projetos e processos, gestão de conflito, apurando o que ocorreu. Na apuração é preciso que se descubra mais sobre o conflito em si. Deve-se investigar como o conflito surgiu. Após isso, deve-se observar quem são as pessoas envolvidas. Por fim, é preciso dialogar de maneira individual com cada uma das partes para escutar com atenção o lado de cada um. Esquematizando, investigar o surgimento do conflito, olhar e descobrir quem são as partes envolvidas, dialogar de forma individual
com cada uma das partes. Gestão de conflito, escuta ativa. A escuta ativa é uma técnica em que o ouvinte tem toda a atenção voltada para o diálogo, e sendo assim mantém-se a conversa de maneira eficiente. Dessa maneira se possibilita a compreensão de todas as falas de quem está falando. Nela, além de se trabalhar a questão da empatia e gerando consequentemente confiança, observa-se pontos importantes, como por exemplo, as expressões faciais. Gestão de conflito, negociação e resolução. Na negociação se engloba o desenvolvimento de soluções possíveis para o conflito de uma maneira em conjunto. Passada a negociação, temos a resolução, onde o mediador orienta que sejam feitas as propostas de resolução, levando em consideração ambos os lados. Informação extra. Treinamentos são de suma importância, pois eles auxiliam na questão do talento de cada um dos integrantes do time. Conflitos disfuncional e funcional. O conflito é chamado de disfuncional quando é prejudicial à organização. O conflito se torna disfuncional quando o nível é muito alto ou também muito baixo. Sendo muito alto o nível conflituoso, gera perda de tempo e esforço de toda a equipe. Já quando o nível de conflito é muito baixo, ocorre a acomodação dos integrantes da equipe. Por outro lado, o conflito é chamado funcional quando acarreta em maior entrega e criatividade da equipe. O grande gestor deve sempre administrar o conflito de maneira que preserve a criatividade, inovação e desempenho da equipe. Conflitos substantivos. Dentre as várias classificações de conflito existentes, uma que merece grande destaque é a que classifica o conflito como substantivo. Um conflito será considerado substantivo quando ocorre um desentendimento sobre algo concreto e não por uma suposição. Por exemplo, a escassez de recurso objetivo conflitante, dentre outros. Conflitos emocionais. Os conflitos emocionais são contrários aos conflitos substantivos. Enquanto neste exige-se uma disputa por algo concreto, um conflito emocional ocorre um desentendimento relacionado a sentimentos negativos em relação a outro indivíduo, como por exemplo, a raiva, temor, antipatia, dentre outros. Portanto, não é necessário algo concreto como desencadeador do conflito. Pode ocorrer, por exemplo, pelo simples fato de um indivíduo não gostar do outro. Afinal, em relações interpessoais, é impossível que todas as pessoas se gostem, e por isso, por si só, já pode levar à ocorrência de conflitos. Conflitos objetivos conflitivos. Os chamados conflitos com objetivo conflitivo ocorrem quando as pessoas buscam objetivos impossíveis de serem alcançados ao mesmo tempo. Geralmente ocorre quando a organização traça objetivos antagônicos, conflitivos entre si, o que impossibilita de serem alcançados. Um determinado setor da empresa pretende aumentar o investimento em marketing, enquanto outro setor recebe bonificações pelo corte de gastos. Conflito causado por recursos escassos e por papel ambíguo. Tem-se ainda o conflitos, chamado conflito causado por recursos escassos, que são a principal causa de conflitos nas organizações. Conflito causado por recursos escassos e por papel ambíguo.